Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu convido você a se inscrever no canal e também ouvir ou assistir todos os outros episódios. Temos vários episódios sobre essa série, o Livro de Mórmon Comentado, e você pode ouvir, pode assistir a todos aí, seja no Spotify ou no YouTube. Convido você a seguir o canal O Caminho do Discipulado nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, temos um canal no Telegram e os links estão todos na descrição deste vídeo, tá bom? Então, muito obrigado a todos que têm acompanhado, espero que você esteja bem aonde você estiver. Obrigado a todos que têm comentado, curtido os vídeos, se inscrito no canal. Obrigado pelo apoio, pelos comentários, pelas perguntas, por todos que acrescentam, com seu conhecimento nos comentários. Muito obrigado. É muito importante essa troca que nós podemos fazer sobre esse conteúdo tão especial. Espero que você esteja bem onde você estiver e que o seu dia se torne ainda melhor, que seja um dia ainda mais abençoado após você ouvir esse conteúdo, após passarmos alguns minutos aqui, eu e você. Vamos hoje comentar, ler e comentar 1 Nef capítulo 18, do versículo 16 ao 25, e também 1 Nef 19, do 1 ao 6. Então são dois blocos diferentes, só que blocos bem pequenos. Vamos tirar algumas lições desses dois blocos de escrituras, tá ok? Antes de iniciar a leitura desses blocos, vamos fazer então o quadro Curiosidade e o quadro História de Fé. Logo após, então, vamos dar continuidade direto ao conteúdo de hoje. Curiosidade. No livro de Mórmon existem várias pessoas que são citadas, profetas que são citados. Eu separei alguns aqui e fiz um estudo rápido, tá? Isso não pode não ser exato, tá? E pode ser mudado esse resultado à medida que eu for estudando mais. Mas eu fiz aqui um estudo sobre quantas vezes alguns homens e personagens do livro de Mórmon são citados durante o livro. E aí temos algumas questões interessantes e curiosas. Por exemplo, Moroni, ele é citado 36 vezes no livro de Mórmon. 36 referências a Moroni no livro de Mórmon. Lehi, ele é citado 54 vezes no livro de Mórmon. Amulek 11 vezes, Isaías é citado 21 vezes. Esse citado seria o nome deles, tá? Quando eles foram referenciados, se fez referência a eles em algum versículo. Então Isaías 21 vezes, Nef 54 vezes. Nef é citado, aparece o nome dele no livro de Mórmon, e o que mais apareceu aqui até o momento, de acordo com os meus estudos, é Alma. Ele é citado 235 vezes no livro de Mórmon. Também uma das justificativas é que Alma é um livro maior, que temos no livro de Mórmon, é o livro de Alma. Talvez por isso ele foi mais citado. Então, a princípio, o profeta mais citado aqui no livro de Mórmon é Alma, 235 vezes. História de Fé. Essa história foi contada pelo Elder Hélio da Rocha Camargo, que é um brasileiro, na Conferência Geral de outubro de 1990. E ele falou o seguinte: sou grato por ter sido ensinado nos princípios de honestidade, trabalho árduo e economia, muito mais pelo exemplo diário de meus pais e parentes do que por suas palavras de conselho. Naqueles dias, agora distantes no passado de minha adolescência, decidi seguir a carreira militar. Na academia fui ensinado por meus líderes e mestres nos princípios de disciplina, obediência e dedicação. Por aquela experiência, minha alma também se enche de gratidão. Quando ainda jovem, ao tempo em que ocorreu, considerei o infortunado acidente que me impediu de prosseguir na carreira militar como um terrível impedimento à realização dos meus mais acalentados sonhos.
Entretanto, hoje, a este ponto de minha vida, em que os cabelos castanhos foram substituídos pelos brancos, que agora ameaçam abandonar-me inteiramente, chego a reconhecer aquele acidente como uma bênção disfarçada, destinada a impulsionar minha existência a outros caminhos que me conduziriam a níveis mais altos de entendimento e autorrealização. Sou também grato por isso. Agora vou fazer a leitura de 1 Nef, capítulo 18, do versículo 16 ao 25, e diz assim: Não obstante, voltei-me para Deus e louvei-o todo o dia, e não murmurei contra o Senhor por causa de minhas aflições. Ora, meu pai Lei dissera-lhes muitas coisas, bem como aos filhos de Ismael, mas eis que eles proferiram ameaças contra quem me defendesse. E meus pais, sendo muito idosos e tendo sofrido muito por causa de seus filhos, adoeceram, sim, a ponto de terem que ficar de cama. Por causa de sua dor e do seu grande pesar e das iniquidades de meus irmãos, chegaram quase ao ponto de serem levados desta vida para se encontrarem com seu Deus. Sim, seus cabelos brancos estavam prestes a descer ao pó. Sim, estavam prestes a ser lançados na sepultura das águas, por causa de seu pesar. E Jacó e também José, sendo jovens e tendo necessidade de muito alimento, sofreram por causa das aflições de sua mãe. Nem minha mulher, com suas lágrimas e súplicas, nem meus filhos haviam conseguido abrandar o coração de meus irmãos para que me soltassem. E nada, a não ser o poder de Deus, que ameaçava destruí-los, conseguiu abrandar-lhes o coração. Portanto, quando viram que estavam para ser tragados pelas profundezas do mar, arrependeram-se do que haviam feito e soltaram-me. E aconteceu que depois de haverem soltado, eis que tomei a bússola e ela funcionou como eu queria. E aconteceu que orei ao Senhor, e depois de haver orado, os ventos cessaram, a tempestade parou e houve grande calmaria. E aconteceu que eu, Nef, dirigi o navio, e navegamos novamente rumo à terra da promissão. E aconteceu que depois de havermos navegado pelo espaço de muitos dias, chegamos à terra da promissão, e descemos a terra e assentamos nossas tendas, e chamamo-la terra da promissão. E aconteceu que começamos a cultivar a terra e a plantar sementes. Sim, semeamos na terra todas as sementes que havíamos trazido da terra de Jerusalém. E aconteceu que elas cresceram extraordinariamente. Fomos, portanto, abençoados com abundância. E aconteceu que, enquanto viajávamos pelo deserto da terra da promissão, descobrimos que havia animais de toda espécie nas florestas, vacas e bois e jumentos e cavalos e cabras montesas e toda espécie de animais selvagens úteis ao homem. Encontramos também toda espécie de minérios, tanto de ouro quanto de prata e de cobre. Um comentário sobre esse bloco que acabamos de ler está aqui em 1 Nef, capítulo 18, versículo 16, que diz assim: Não obstante, voltei-me para Deus e louvei-o todo dia, e não murmurei contra o Senhor por causa de minhas aflições. Então aqui Nef, ele estava em meio às suas aflições, né, que vinham muito por causa das escolhas erradas de seus irmãos. A família toda estava sofrendo, os pais, né, Lei e Sari, estavam sofrendo, os irmãos mais novos estavam sofrendo e ainda os irmãos incomodando. E aqui Nef então estava passando por essa dificuldade. E aqui é interessante o padrão que ele nos deu. Ele fala, não obstante, ou seja, apesar das minhas dificuldades, minhas provações, os meus problemas, não obstante, voltei-me para Deus e louvei-o todo dia. Então, nós também, não obstante, ou apesar das nossas dificuldades, das nossas provações, nossas dores, enfermidades,
dificuldades que enfrentamos pessoais, familiares, de relacionamento, dificuldades financeiras, né? Não obstante, voltei-me para Deus, que nós possamos nos voltar para Deus, especialmente em meio às nossas dificuldades. De maneira quase que irracional, muitas vezes nós e muitas pessoas, justamente nos seus momentos de dificuldade, de provação, acabam deixando o Senhor de lado, acabam virando as costas para o Senhor, deixando de buscar o Senhor como deveriam buscar. E é nesses momentos nós devemos lembrar de Nef, que ele falou: não obstante, ou seja, apesar de todas as dificuldades, voltei-me para Deus. Louvei-o todo dia e não murmurei contra o Senhor por causa de minhas aflições. Então, mais uma vez, Nef deixa um grande exemplo para nós. Apesar de todas as provações, ele se voltou para o Senhor, louvou ao Senhor todo dia, ou seja, ele dedicou ao Senhor o melhor da sua energia. E ainda fala que ele não murmurou contra o Senhor por causa das suas aflições. Então, que ensinamento precioso que podemos tirar aqui, né? Que seja no futuro, quando nós passarmos por provações ou por provações e dificuldades que estamos enfrentando hoje, que esse seja o momento de nos voltar ainda mais para o Senhor, de maneira mais intencional do que nunca ou do que antes. Que não seja um momento de enfraquecimento da nossa fé por causa das nossas provações, mas que por meio dessas provações possamos nos voltar a Deus, louvar a Ele, e aí então nós seremos abençoados por Ele de maneira incrível. Tá ok? Então esse é um comentário que eu gostaria de fazer esse bloco, no versículo 16 de 1 Nef, capítulo 18. Próximo comentário é referente a 1 Nef, capítulo 18, versículo 21 ao 22, que podemos tirar uma grande lição. E diz assim: E aconteceu que depois de me haverem soltado, eis que tomei a bússola e ela funcionou como eu queria. E aconteceu que orei ao Senhor, e depois de haver orado, os ventos cessaram, a tempestade parou e houve grande calmaria. E aconteceu que eu, Nef, dirigi o navio e navegamos novamente rumo à terra da promissão. Então percebam que aqui a família estava passando por um momento desesperador, um momento de perturbação. E observem a influência, o poder espiritual de Nef. Nef, ele é um exemplo de ser uma pessoa digna, íntegra, e o poder espiritual que existe com uma pessoa digna e íntegra. Aqui diz que, nós lemos já anteriormente, né, que eles estavam retrocedendo no mar, que as altas tempestades estavam ameaçando afundar o navio, e eles estavam num momento terrível, terrível. E então aqui Nef, ele foi liberto, né? Ele estava preso e foi liberto, e logo que ele foi liberto, ele pegou a bússola e ele disse que ela funcionou como ele queria. A bússola, ela era muito mais espiritual do que algo físico. Ela era algo físico, mas que funcionava somente pelo poder espiritual. Se uma pessoa olhasse para a bússola sem fé ou sem acreditar que ela funcionaria, ela não funcionava. Ela era apenas um objeto frio, olhando de forma física, que não funcionava apenas de forma natural. Ela precisava de um poder externo, que era que a pessoa deveria olhar com fé e acreditar que ela indicaria o caminho que eles deveriam seguir. Então Nef, ele tinha essa fé, ele tinha esse poder, e ele diz que ele tomou a bússola e ela funcionou como ele queria. E depois ele disse que ele orou ao Senhor e os ventos cessaram, a tempestade parou e houve grande calmaria. Que meta para cada homem portador de sacerdócio, especialmente, ter esse poder espiritual de Nef, de poder, diante das tempestades da vida, fazer com que a bússola espiritual do Senhor
possa indicar o caminho, seja para a sua família, seja para o seu quórum, seja para a sua organização que ele lidera ou serve, seja para os seus filhos, seja para a sua esposa. Que meta a ser buscada por cada um de nós. E depois ele diz que ele orou e os ventos cessaram, a tempestade parou e houve grande calmaria. Que poder um digno portador do sacerdócio pode ter de orar na calada da noite, na madrugada, e fazer com que os ventos cessem, com que volte a calmaria para sua casa, para sua família, para o seu casamento. Que poder espiritual que todos nós devemos ansiar em ter essa mesma dignidade e integridade de Nefe. No versículo 22, ele diz que ele dirigiu o navio e eles navegaram novamente rumo à terra da promissão. Então, que nós possamos dirigir o navio aonde o Senhor nos colocou, seja o navio da nossa família, seja o navio de guiar nossos filhos, nossa esposa, ou em alguns casos a esposa guiar o marido, que nós possamos assumir o nosso posto como capitão do navio da nossa vida e navegar novamente rumo à terra da promissão. Que nós não esperemos que outra pessoa tome o posto de capitão da nossa vida, que nós sejamos como Nefe aqui no versículo 22, que diz que ele dirigiu o navio e eles navegaram rumo à terra da promissão. Então, que nós possamos dirigir o navio da nossa vida, da nossa família, do nosso quórum, do nosso chamado, dos nossos filhos, da nossa esposa ou do nosso esposo. Que lição maravilhosa que nós podemos ter com Nefe aqui. Primeiro, sobre o poder da integridade. É o poder que um homem digno tem de o que ele falar se cumprir. A oração que ele fizer ser ouvida, ser atendida. A bênção que ele der ser atendida pelo Senhor e por seus anjos. E também da importância de cada um de nós assumir o posto de capitão do barco da nossa vida, do navio da nossa vida. Não esperar que outra pessoa venha e guie o navio da nossa vida. Não depender de outras pessoas para nos encontrar no caminho em direção à terra da promissão. Mas nós assumir esse papel de nos guiar nossas famílias, guiar as pessoas que nós amamos rumo à terra da promissão, sendo dignos e assim recebendo a orientação do Senhor para que possamos navegar com segurança nos mares que estarão à nossa frente. O segundo bloco de hoje é 1 Nefe capítulo 19, do versículo 1 ao 6, e diz o seguinte: E aconteceu que recebi ordem do Senhor, portanto fiz placas de metal para nelas gravar o registro de meu povo. E nas placas que fiz, gravei o registro de meu pai, assim como de nossas jornadas pelo deserto, e as profecias de meu pai. E gravei também muitas de minhas próprias profecias. E eu não sabia quando o fiz que o Senhor me mandaria fazer essas placas. Portanto, o registro de meu pai e a genealogia de seus pais e a maior parte dos acontecimentos no deserto estão gravados nas primeiras placas de que falei. Portanto, as coisas que aconteceram antes de eu fazer essas placas são, na verdade, mencionadas detalhadamente nas primeiras placas. E depois de haver feito essas placas, conforme me fora ordenado, eu, Nefe, recebi ordem de que nessas placas fossem escritas as partes mais claras e preciosas do ministério e das profecias, e de que as coisas escritas fossem guardadas para a instrução de meu povo, que iria ocupar a terra, e também para outros sábios propósitos conhecidos do Senhor. Portanto, eu, Nefe, fiz nas outras placas um registro que relata, ou melhor, faz um relato maior das guerras e contendas e destruições de meu povo. E fiz isso e ordenei a meu povo que deveria fazer depois de minha morte.
e que essas placas deveriam ser transmitidas de uma geração a outra, ou de um profeta a outro, até novas ordens do Senhor. E mais adiante descreverei como fiz essas placas, e por ora eis que prossigo conforme o que disse, e faço isto a fim de que sejam preservadas as coisas mais sagradas para conhecimento de meu povo. Não obstante, nada escrevo nas placas, salvo o que considero sagrado. E agora, se erro, também os antigos erraram. Não que outros homens me sirvam de desculpa, mas por causa da fraqueza que há em mim, segundo a carne, quero desculpar-me. Um comentário sobre esse bloco está no versículo 6, 1 Nefe, capítulo 19, versículo 6, onde Nefe diz: Não obstante nada escrevo nessas placas, salvo o que considero sagrado. E agora, se erro, também os antigos erraram. Não que os outros me sirvam de desculpa, mas por causa da fraqueza que há em mim. Eu acho interessante desse versículo que Nefe dá uma lição sobre aceitarmos que nós somos imperfeitos. Muitas vezes nós temos dificuldade com nossas próprias imperfeições. E na verdade é um caminho, uma linha muito tênue entre você ter paciência com suas imperfeições e você simplesmente aceitar que você é imperfeito e não buscar ser melhor. Então existe uma diferença entre você entender, sim, eu sou imperfeito, eu não sou perfeito, eu não vou conseguir ser perfeito, mas eu vou me esforçar para ser perfeito, para fazer o meu melhor em tudo que eu puder. Mas, mesmo fazendo o meu melhor em tudo que eu puder, eu ainda sei que não vou ser perfeito. O Senhor falou em 3 Nefe, e também temos em Mateus 5,48, o Senhor fala, sede vós perfeitos. Então o Senhor falou para que nós fôssemos perfeitos, que nós deveríamos ser perfeitos. É interessante que quando o Salvador falou, o relato em Mateus 5,48 diz: Sede vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Em 3 Nefe 12,48 ele fala que sede vós perfeitos como eu e como o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o próprio Salvador, enquanto ele falou em Mateus 5,48 no Sermão da Montanha, dá a entender que ele não era perfeito ainda e que ele se tornou plenamente perfeito após ele ter passado pela morte, após ele antes ter feito a expiação, ter passado pela morte e ter ressuscitado com um corpo ressurreto. Então isso dá a entender que ele ainda estava no processo de aperfeiçoamento, apesar de sabermos que ele nunca cometeu nenhum pecado. Então, da mesma forma, nós também não somos perfeitos. O presidente Nelson, recentemente, num discurso, ele falou que nós não alcançaríamos a perfeição neste estado. Então, temos sim o mandamento de sermos perfeitos, mas neste estado não seremos perfeitos, não nos tornaremos perfeitos. Devemos buscar a perfeição talvez em áreas específicas da nossa vida, em aspectos específicos. Por exemplo, eu posso ser perfeito em guardar o mandamento, eu posso ser perfeito em cumprir com um princípio do Evangelho. Mesmo sabendo que eu não serei perfeito plenamente, eu posso escolher áreas específicas em que eu vou buscar a perfeição naquelas áreas, mas ter paciência. Como o Nefe falou, eu gosto muito como ele falou, porque para mim e talvez para você também, Nefe parecia ser um homem perfeito. Ele é incrível, né? Tantas lições que nós podemos tirar com esse homem especial. Mas ele fala que, e agora se erro, também os antigos erraram. Não que os outros homens me sirvam de desculpa, mas por causa da fraqueza que há em mim. Então, nós devemos aceitar que nós não somos perfeitos e não devemos esperar a perfeição. A perfeição, ela pode se tornar um grande cativeiro, e ela é um cativeiro para muitas pessoas que vivem no cativeiro de quererem ser perfeitas. E eu estava ponderando sobre isso e eu percebi que tem uma diferença
Existe algo que é você querer ser perfeito e que você querer parecer ser perfeito. Quando você quer ser perfeito, você faz isso por você e pelo Senhor. Você procura se aperfeiçoar, procura melhorar. Agora, quando você está preocupado em querer parecer ser perfeito, a sua preocupação muda. Você se preocupa se os outros não vão perceber sua imperfeição. Você se preocupa se a sua imperfeição não vai ser manifestada. Você não está preocupado com o seu aperfeiçoamento, mas você está mais preocupado se a sua imperfeição não está sendo vista pelos outros. Então tem uma grande diferença nisso, entre você querer ser perfeito e você querer parecer que você é perfeito para os outros, para passar aquela imagem de perfeição, passar aquela imagem de que você não tem erros e que você é perfeito. Então existe uma grande diferença. Nós devemos buscar a perfeição, que é algo muito mais profundo, algo muito duradouro, e não buscar parecer ser perfeito. Quando eu busco apenas parecer ser perfeito, eu estou preocupado apenas com aquilo que os outros veem. Então, quando eu estiver sozinho, eu não vou me preocupar em dar o meu melhor, em ser bom naquilo que eu estou fazendo. Afinal, ninguém está vendo, ninguém vai ver, então eu não tenho uma motivação em querer fazer as coisas de uma maneira melhor. Agora, quando eu estou preocupado em mostrar para os outros, aí eu faço apenas quando eles estão olhando, quando eles estão percebendo. Então, essa é uma grande lição que Nefe nos dá, que ele mostra que ele não era perfeito, ele tinha fraquezas. E não que ele falou, e todos os homens têm, né? Todos os antigos também erraram, não que eles me sirvam de desculpa, mas eles também não eram perfeitos. Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer. Então nós devemos ser pacientes conosco, com as pessoas ao nosso redor, os programas, as pessoas, os programas raramente vão funcionar de maneira perfeita, sempre vai haver imperfeição e nós devemos ter paciência. Cada um está no seu ritmo, cada um está no seu momento, rumo a uma perfeição que todos nós buscamos e que ainda não alcançamos. Alguns já conseguiram um grau maior, outros um grau menor, mas de fato perfeitos nenhum de nós é. Nenhum de nós vai ser ainda nessa terra perfeitos. Depois de muito processo, sim, seremos perfeitos, poderemos ser perfeitos, né? Assim como o Pai, assim como nosso Salvador Jesus Cristo é. Perguntas e respostas. A pergunta de hoje está em um comentário no canal do YouTube. O meu amigo Robson é um grande amigo meu. E estou feliz que ele tenha acompanhado os vídeos. Ele fez uma pergunta. A pergunta dele é assim, ele escreveu: tenho uma pergunta. Se o personagem com quem Nefe conversou no início do capítulo, aqui ele está falando do capítulo 11, tá? Ele comentou no vídeo do dia 16, tá? Na primeiro Nefe 11, do versículo 1 ao 20. Ele falou: se o personagem com quem Nefe conversou no início do capítulo era o Espírito Santo e o terceiro membro da Trindade, então, pelo que eu sei, esse é o único registro de alguém que viu o Espírito. Inclusive, no versículo 12, o Espírito se retira e no 14, um anjo desce e continua a conversa. Seria Nefe o único a ter visto o corpo do Espírito Santo de que se tem registro? Sempre tive essa dúvida. Então, uma ótima pergunta que eu não vou responder, tá bom? Eu não vou responder agora, mas eu já estudei um pouco sobre esse assunto e eu vou fazer o seguinte, tá bom, Robson? Eu vou fazer um outro vídeo e aí falando sobre esse assunto específico, tá? Porque ele é bem especial, tem várias lições aí importantes sobre o Espírito, sobre o personagem do Espírito. Existe um pouco de confusão às vezes, né? Por exemplo, se o Espírito ele é um personagem da Trindade, né? Ele é um Deus, né? Membro da Trindade, como que ele pode habitar em cada um de nós, né? São perguntas. E tudo isso eu pretendo responder essas questões nesse vídeo, tá? Eu não vou me comprometer com uma data aqui,
porque às vezes eu posso prometer uma data e não conseguir, daí eu acho ruim fazer isso, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo e aí eu posto aqui no canal, tá? Explicando, falando dentro daquilo que eu estudo, do que eu ainda vou estudar sobre esse assunto, e a gente pode ir comentando também, tá? E se alguém tiver a resposta para dar já pro Robson referente a essa pergunta, pode colocar nos comentários, aí a gente vai agregando, fazendo algo bem legal, tá? Mas eu vou fazer um vídeo, e aí nesse vídeo eu vou buscar referências nas escrituras, nas palavras dos profetas, para não falar do meu próprio entendimento, senão eu poderia dar uma resposta aqui agora, mas eu não me sinto confortável em fazer isso, eu prefiro buscar as referências, fazer algo baseado naquilo que está de acordo com o que os profetas ensinam e o que está nas escrituras, tá bom? Então por isso eu vou deixar para outro momento, e aí eu faço um vídeo específico com as referências em mão e tudo mais, e a gente faz um vídeo bem legal falando sobre esse assunto, tá? Sobre o Espírito Santo, o terceiro membro da Trindade, e algumas lições e ensinamentos que podemos tirar sobre isso, tá bom? Muito obrigado, Robson, tá? Um abração, e se você tem alguma pergunta, você pode também deixar aí nos comentários, enviar nos comentários, a gente pode debater, conversar sobre essa pergunta, e vai ser algo muito interessante para todo mundo, tá bom? E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter permanecido até aqui, até esse momento no vídeo, né? Muito obrigado por você que está ouvindo, participando. Agradeço a todos pela participação, pelo apoio. Convido você a seguir o caminho do discipulado, se inscrever no canal no YouTube, estamos no Spotify, temos o link aí na descrição para você acessar o Telegram, o Instagram, o Facebook do canal Caminho do Discipulado, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos, desejo tudo de bom para você na sua vida, que os seus sonhos, as suas metas se realizem, e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.